Boa tarde, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula de matemática. Bom, hoje o tema que será tratado são os números. Então, nós vamos iniciar com os números cardinais e ordinais e, em seguida, nós iremos estudar os números naturais. Então, o que são números cardinais e ordinais? Eles são números naturais que são usados para contar e ordenar as coisas. Já está implícito no nome deles, né? Números cardinais e ordinais. Ordinais expressam a ordem, o sentido de ordem, e os cardinais servem para a gente contar de forma natural. Em todo caso, eles podem ser conhecidos de diferentes formas. Nós os encontramos em diversas situações no nosso dia a dia. Vamos iniciar pelos números cardinais. Quando usamos os números naturais para contar os elementos de um determinado conjunto, os chamamos de números cardinais. Então, vamos imaginar a seguinte situação. A gente tem esse conjunto abaixo, conjunto de canetas, como mostrado nessa figura. Se a gente realizar a contagem, vamos concluir que há 8 canetas no total. Dizemos então que o cardinal do conjunto é 8. Isso porque esse número representa a quantidade de elementos que tem o conjunto. Os números ordinais, eles expressam a ideia de ordem. Então, muitas vezes é necessário ordenar as coisas. Então, a gente vai classificar essas coisas, esses objetos, por exemplo, como na classificação final de uma corrida, os andares do edifício. Quando usamos os números naturais para este propósito, a gente chama esses números de números ordinais. Vamos imaginar, por exemplo, um edifício. Se a gente começar de baixo para cima, a gente consegue classificar os seus andares, né? Do primeiro até o 10º andar. Dessa forma, a gente pode contar cada andar de acordo com a sua ordem. Então, ao expressar a ordem dos andares, vamos fazer da seguinte forma. O andar que corresponde ao número 1, chamaremos de primeiro andar. O que corresponde ao número 2, vamos chamar de segundo andar. E o que corresponde ao número 3 seria o quê? O terceiro andar, né? E assim sucessivamente, até o 10º andar, que seria o andar de número 10, representado pelo número 10. Existem algumas regras para a gente saber como dizer cada um dos números ordinais. A notação dos números ordinais são expressas da seguinte forma. Para representar os números ordinais, nós usamos os números naturais acompanhados por uma pequena letra como esta. A gente pode utilizar tanto a letra A como a letra O. Ou seja, quando a gente usa a letra O, a gente está expressando o número de forma masculina, o número ordinal. E com a letra A, feminino, certo? Então, quando o número está acompanhado pela letra A, a gente chama de feminino. Letra O, masculino. Portanto, se queremos dizer que Ana é o número 1 da classe, dizemos que ela é o quê? Primeira, né? E se dizemos que Paulo foi classificado como número 1 na corrida, dizemos que ele foi o primeiro. Então, quando a gente vai expressar números ordem de forma masculina, a gente vai utilizar a letra O, de forma feminina, a letra A. Nós temos aqui uma tabela que mostra os símbolos, juntamente com uma leitura de cada um desses números. Por exemplo, com os números de 1 até 10, a gente tem primeiro, segundo, terceiro. No feminino seria o quê? Primeira, segunda, terceira. Só vai alterar a vogal no final. E também, quando a gente for utilizar, a gente utiliza a letra O para expressar primeiro.
ou então a letra A para expressar que é segundo, certo? A partir do décimo, a gente tem do 10. Contando as dezenas, a gente vai ter décimo, vigésimo, trigésimo, quadragésimo e assim sucessivamente até o nonagésimo. Quando a gente quer, por exemplo, expressar um número, por exemplo, o número 72, a gente vai utilizar a nomenclatura do 70 e somar com a nomenclatura do 2. Ou seja, o número 72 vai possuir, caso a gente tenha o símbolo de ordem, né, de número ordinal, ele vai ser classificado como 70º segundo. Ou seja, a gente junta o número da dezena com o número da unidade. Da mesma forma, se a gente quiser utilizar as centenas, centésimo, duzentésimo, tricentésimo, até o milésimo, certo? Como a gente vai fazer? Por exemplo, se eu tenho o número 772. O 72 a gente já sabe, seria 72º. E o 700? Tá aqui, setingentésimo, né? Então, o que a gente vai somar? Vai fazer? A gente vai somar essas nomenclaturas. Então, seria o quê? Setingentésimo, septuagésimo, segundo, se fosse no masculino. Se fosse no feminino, terminaria com segunda, né? No masculino a gente vai usar o O e no feminino o A. Então, esse Ozinho aqui vai servir para o masculino e esse A vai servir para o feminino, certo? Então, se a gente quiser, por exemplo, mencionar, como já expliquei atrás, o número 72, a gente vai juntar o ordinal 90 com o ordinal 2. Então, teríamos o quê? 92º. Ou 92º se fosse feminino. Nesse caso aqui a gente teria, se fosse feminino, setingentésima, septuagésima. A gente teria o A aqui também, certo? Só corrigindo aqui no número 772. Já o número 78, a gente, se fosse masculino, a gente colocaria 78º. Ou, se fosse feminino, a gente colocaria 78ª. Então, sempre a gente vai mudar ambas as letras quando a gente alterar do masculino para o feminino. A gente tem também, dentro dos números, em geral, a gente também tem os números negativos, que eles surgiram através da necessidade da gente realizar determinados cálculos e determinadas medidas. Se via que dentro do mundo das finanças, a gente tinha valores negativos, por exemplo, quando se tem uma dívida. Então, como que se faria para expressar esses valores de dívida? Ou valores de temperaturas negativas, valores de temperaturas que estariam abaixo de zero. Então, com essa necessidade, surgiram os números negativos, que são todos aqueles que possuem o sinal de menos. Então, esse sinal sempre vai vir antes do número, sinal de menos.
na frente e tem valor menor que zero. Então, todos os números menores que zero sempre vão ter esse sinal aqui, né? Estes números servem para representar temperaturas ou saldo bancário negativo, por exemplo. Então, vamos observar aqui. Existem situações em nossas vidas diárias que usamos números menores que zero. Por exemplo, você sabia que a temperatura média no Monte Everest varia entre menos 20 e menos 30? Então, aqui ele diz que essa temperatura é muito fria. Aqui a gente tem um termômetro. Aqui é o marco inicial dele, que é o zero. Tudo que está acima desse termômetro, positivo. E o que está abaixo, negativo. Essas temperaturas a gente estuda sempre nos números negativos, certo? Números que estão abaixo de zero ou antes do zero, se a gente for considerar a reta numérica, que a gente vai ver mais à frente. Então, os números negativos aparecem também nas finanças, para mostrar dívidas. Então, a gente supondo que tenha R$50 na conta bancária e gaste R$60. No caso, o saldo nessa conta vai ficar o quê? Menos 10, ou seja, vai ficar negativo. Significa dizer o quê? Que a gente vai ter o quê? Uma dívida, ou seja, vamos estar devendo R$10 para o banco. Para entender melhor os números negativos, podemos observar uma linha reta, uma linha ou reta numérica, que é a reta que eu falei no slide anterior. Para cada número positivo, há um número negativo. Então, para cada número positivo, há um número negativo. A gente chama esse número negativo que existente de número oposto. Ou seja, o oposto de 7 seria menos 7. Então, para cada número positivo, no caso 7, nós vamos ter um número negativo, que seria o menos 7. Para o número 10, o seu oposto seria o menos 10. Para o número 32, o seu número oposto seria menos 32. Então, sempre que eu for estudar o oposto de um número, é o mesmo número, porém, no sentido negativo, com um sinal negativo. Os números negativos também podem ser considerados o oposto do número positivo. Então, o oposto de 5 é menos 5. Vamos representar isso na reta numérica. Para eu representar um número oposto na reta numérica, eu tenho que ter a mesma distância entre o seu número positivo e o seu oposto. Ou seja, o oposto de 3 é menos 3, porque a distância entre 3 e menos 3 são 3 unidades. Uma unidade, 2 unidades, e para chegar no 3 eu tenho 3 unidades. E para chegar no menos 3, tenho 1, 2 e 3 unidades. Então, a distância entre o 3, do 0 até o 3 e do 0 até o menos 3, sempre vai ser o quê? 3 unidades. Então, se eu tenho essas 3 unidades, quer dizer que o oposto de 3 é menos 3. E o número, todos os números só possuem um único número oposto. Então, o único número oposto a 3 vai ser menos 3. Não existe outro número que seja oposto a 3, porque não existe outro número que tenha a mesma distância de 3 para o zero. A gente sempre considera o zero como marco inicial. Então, a gente sempre vai considerar o zero como marco inicial, certo? Para entender melhor os números negativos, podemos observar uma linha ou reta numérica. Para cada número positivo, há um número negativo. Os números negativos também podem ser considerados o oposto dos números positivos. Então, o oposto de 5 é menos 5, porque a distância entre o 5 e o menos 5 para o zero sempre vai ser igual, que no caso serão 5 unidades. Aqui nos números negativos, a gente tem uma observação. Bom, como a temperatura funciona assim, então a gente tem um exemplo. Imagine um dia de inverno em Santiago, no Chile. Eles estejam a menos 8. Então, no caso de Santiago, no Chile, a gente tem uma temperatura de menos 8.
E na Patagônia a gente tem uma temperatura de menos 15 graus Celsius. A gente pode perceber que na Patagônia está mais frio que em Santiago do Chile, porque menos 15 é menor do que menos 8. Então a gente tem aqui, no Chile, a temperatura está a menos 8. E na Patagônia a gente tem uma temperatura de menos 15. A gente poderia pensar que o menos 15 ele é maior do que o menos 8. Mas na verdade, quando se trata de números negativos, quanto maior for o número, menor ele vai ser. No caso dos números negativos, ocorre o contrário. Quanto mais, eu vou ter menos. Então, se eu tenho o menos 20, o menos 20 ele é menor do que o menos 15. Já quando se trata dos números positivos, quanto maior, mais eu tenho. Então, o 20 positivo é maior do que o 15 positivo. E o 15 positivo é maior do que o 5 positivo. A gente pode representar números positivos tanto com um sinal de mais, como sem nenhum sinal. Quando eu não tenho nenhum sinal, eu entendo que esses números também são positivos. A única forma de representar um número negativo é com o sinal de menos. Já com os números negativos, eu não posso deixar sem esse sinalzinho aqui do lado. Sempre vai ter esse sinal indicando que ele é negativo. Então, se eu tenho um número 20 aqui, eu sei que esse número 20 ele é o quê? Positivo, mesmo que ele não tenha o sinal de mais ao seu lado. Esses dois são positivos. Então, o que eu quero mostrar aqui? Que sempre os números negativos, quanto maiores eles forem, menores eles são. Poderia ter aqui uma temperatura de menos 30 graus. Quer dizer que menos 30 é menor que menos 15. Ok? Agora nós vamos estudar os números naturais.